Muito boa noite, Litoral Norte. Estamos começando mais um programa do Caçula, aqui pela TV Canal 20 da NET, e estamos ao mesmo tempo, simultaneamente, pelo Facebook para todo o planeta, como diz o Aloysio Felipe. São 19 horas e 7 minutos, hoje é dia 3 de outubro de 2018, e olha, nós temos muita coisa legal no programa de hoje, inclusive daqui a pouquinho a entrevista com Sua Excelência, governador do estado de São Paulo, Dr. Márcio França. Nos concedeu uma entrevista exclusiva falando não só das obras aqui do Litoral Norte, falando das 4 cidades aqui, mas também sobre segurança pública, que é um tema que está sendo do momento. A população de São Paulo vive aí um clima de insegurança por causa das leis que favorecem os vagabundos, os bandidos, e tem que alguma providência ser tomada. E o governador do estado, como atual governador, ele está aí tomando algumas medidas e ele fala para nós aqui do programa do Caçula com exclusividade todos os detalhes. E pela primeira vez um jornalista teve coragem de perguntar para o governador coisas que ninguém nunca perguntou. Jornalista geralmente é contra a polícia, contrário à polícia, e eu, no meu entender, é contrário à população. Tem que estar do lado da população. A polícia é o braço armado da lei e ela é essencial para o cumprimento da ordem e das leis. Quer dizer, então, o que acontece? O vagabundo começa a pegar aquela sensação de impunidade e alguém tem que parar. E aí foi isso que eu modestamente fiz as perguntas, as indagações ao governador do estado de São Paulo, Dr. Márcio França. Então, daqui a pouquinho, todos os detalhes. A entrevista é exclusiva, viu? Olha, também temos aqui um convidado, o professor Álvaro Bruno, está conosco aqui. Nós vamos falar com ele daqui a pouquinho. Muito legal, é uma história bacana que ele tem, uma história de vida no magistério, como professor, como educador, que é isso que a população está clamando em todo o Brasil. Educação, segurança e saúde. É isso que precisa para endireitar o Brasil. Menos corrupção, bandidos de colarinho branco também na cadeia, isso é muito importante. Mas o professor Álvaro Bruno, ele é casado com a neta do ex-governador Laudo Natel, que tem uma ligação aqui com a região, com Caraguá, e o governador Laudo Natel, que foi governador na época aqui, um pouquinho antes da catástrofe de Caraguatatuba, está vivo até hoje, hein? Vocês vão ver a imagem dele agora, recente, de uma semana atrás, com 99 anos de idade. Então, muita coisa legal no programa de hoje. Mas vamos começar, o Aloysio está me lembrando, que aqui em Caraguatatuba, o prefeito Aguilar fez melhorias aí no Poço da Anta, no bairro Poço da Anta, E nós temos as imagens aí do prefeito Aguilar, e vamos colocar aí para já começar o programa do Caçula. Daqui a pouquinho, a entrevista com Sua Excelência, o governador Márcio França. Vamos lá. Estamos aqui no bairro Poço da Anta, um bairro que precisa de muitas melhorias. O nosso compromisso, um dos nossos compromissos, é fazer essa ponte para a população. Então, toda temporada de chuva, essa água sobrepõe essa ponte, inviabilizando que as pessoas consigam passar e chegar até um ponto mais alto do Poço da Anta. Então, nós temos esse compromisso. Nós temos aqui o secretário do Meio Ambiente, o secretário de Obras, justamente para planejar, fazer esse projeto para executar essa ponte. Teremos também, além da ponte, uma sala de educação ambiental, consultórios médico e odontológico que servirão para atendimento da população do Poço da Anta, além de internet. A ideia é que a internet sirva para essa comunidade. Falta 2 anos ainda e
Eu quero os 4 dele, eu quero mais 4, porque o Aguilar e o Júnior é o nosso aqui, ele é nosso aqui, sabe? Então tá aí o prefeito Aguilar Júnior trabalhando por Caraguatatuba, parabéns ao prefeito aí, viu? É isso que importa, né? Aliás, falar nisso, nós precisamos trazer aqui o vereador, o Denis Guerra, para falar de alguns trabalhos que está sendo feito também na área da proteção animal, inclusive a lei lá dos fogos sem estampido. Precisamos trazer o vereador aqui, já faz tempo que eu estou querendo, né, agendar. Eu consegui com o governador do estado, não consegui com o vereador Denis Guerra, mas ele é muito, muito bacana, muito solícito aí, está trabalhando também com a população. O que tem agora, Luiz? O Aloysio está falando para mim o seguinte, olha, muita gente já está entrando aqui, nós já tem bastante visualizações já no Facebook, nós estamos começando, está aquecendo aqui, nós vamos, daqui a pouco, a entrevista com o governador Márcio França, hein? Foi exclusividade. Põe exclusivo aí, Luiz, deu trabalho para fazer. Um abraço para o Hamilton Pacheco, vice-prefeito da cidade de São Sebastião, vice-prefeito atuante, vice-prefeito que, sabe, é querido pela população de São Sebastião, esteve conosco aqui no último programa e foi uma entrevista sensacional. De todos os comentários que fizeram ao vice-prefeito, todos foram elogiosos, quer dizer, é muito bacana, viu, que o trabalho de um político da região tenha sido aí reconhecido pela população. Parabéns ao seu Hamilton Pacheco, que foi quem nos conseguiu aí, com a sua amizade que tem com o governador do estado, para que nós fizéssemos a entrevista, né? Eu quero lembrar o seguinte, a entrevista que eu fiz com o governador Márcio França, ela não é uma entrevista com o candidato Márcio França, não. A lei eleitoral não permite, eu não posso entrevistar, né, nenhum candidato, falar de política, essas coisas. Eu fui entrevistar o governador, ele está governador neste momento, então fui entrevistá-lo sobre segurança pública e melhorias aqui para o Litoral Norte. O que tem agora, Luiz? O Luiz está falando, não, mas segura aí, é que está chegando bastante coisa aqui no programa, e é ao vivo, né? Falei para o Luiz, segura um pouquinho aí, mas só vamos falar do Dr. Miguel. O Dr. Miguel recebeu lá vai receber uma honraria lá, né? Dr. Miguel Marques e Silva, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, titular da 14ª Câmara Criminal, meu grande amigo, ele vai ser homenageado, vai receber o título, né, de cidadão salmourense, né? Então, e também tem uma outra cidade também que vai homenagear o Dr. Miguel. Então eu queria aí parabenizar o Dr. Miguel por mais essa honraria, por mais esse reconhecimento, né? Ele que morou muitos anos em Salmourão, na região ali, né? Estudou ali, e começou a sua carreira como investigador de polícia, depois delegado, promotor de justiça, juiz de direito e hoje um desembargador conceituado, respeitado lá no Tribunal de Justiça. Então, parabéns ao Dr. Miguel Marques e Silva, que, claro, né, na sua vida social, ele é o diretor do Corinthians, né? Eu não podia deixar de dizer do Coringão. Então, parabéns, Dr. Miguel. O que tem agora, Luiz? Tem um recadinho lá, vai ter um evento do Aeroclube de São José dos Campos, a Escola de Aviação, está promovendo aí um evento no dia 20 de outubro, nós vamos divulgar aqui, até próximo, né, do dia, vai ser às 14 horas o encontro marcado. Então os portões estarão abertos lá, para o pessoal conhecer o stand do Aeroclube de São José dos Campos, viu? E tem as camisetas para vender, muito legal. O Aeroclube de São José dos Campos, a Escola de Aviação, ela é a melhor do Brasil. Então, São José dos Campos é uma cidade que respira, né, aviação, respira tudo que relaciona à aeronáutica, né, inclusive o Centro Técnico Aeroespacial, que lá existe, também o INPE e outras coisas relacionadas aí, né, o próprio ITA, né, em São José dos Campos. Então, tá aí, dia 20, nós vamos estar lá, fazendo a cobertura, viu? O que tem agora? Deixa eu apresentar já o professor Álvaro Bruno, que está conosco aqui, ele que é professor lá em São Paulo, mas tem uma ligação forte com Caraguá, tem parentes em Caraguatatuba, e ele tem um trabalho desenvolvido lá no setor de educação. Nós precisamos colocar nesse país mais educação, mais, a responsabilidade para os jovens que estão começando. Eles têm que aprender a respeitar os professores, estudar sem ter progressão o aluno vai para a escola e é aprovado automaticamente, tem que parar com essas coisas. E o professor Álvaro Bruno está aqui conosco já nos estúdios.
Álvaro, prazer em tê-lo no programa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Caçula? Obrigado por me receber aqui. É uma honra. Olha, eu queria dizer o seguinte, professor Álvaro Bruno, a escola que você está lá dando aula, tem um trabalho desenvolvido, é lá no bairro próximo ali, o bairro do Butantã, não é isso? Isso, exatamente, Caçula. É lá no Butantã. O Butantã é muito grande, né? O Butantã, ele começa ali na divisa com o Morumbi e vai até quase a cidade de Cotia, até a divisa lá de São Paulo com Cotia. Então, assim, quando vai entrando pela Raposo Tavares adentro, já é bem periférico, né? A gente já começa a só ver comunidades carentes, né? Então é bem complicado, é uma situação bem difícil. Não, legal, isso é importante que você tem feito esse trabalho. Mas antes vamos falar um pouquinho do Laudo Natel, não tem como a gente não falar. Você é casado com a neta do Laudo Natel, cuja mãe é Caiçara, daqui de Caraguá, não é isso? Como é que é? Exatamente, é isso aí. Na realidade ela é sobrinha-neta. Sobrinha-neta, Sobrinha-neta, né? Do Laudo Natel. E é isso aí, a mãe dela nasceu em Aparecida e veio para Caraguá com 2 anos. Menininha, criancinha, né? Exatamente. E viveu aqui até adolescente, até estudar e fazer faculdade em São Paulo, se não me engano. A história da minha sogra, né? E eu conheci a Priscila, minha esposa, lá em São Paulo, casei com ela, e aí ela é sobrinha do Laudo Natel, sobrinha neta, né? Pessoal tudo São Paulino doente lá. Que legal. A sogra dele, aliás, ele tem uma sogra jovem ainda, a Rejane. A Rejane, ela é filha do saudoso né? Geraldo. Seu Geraldo, nossa, aqui tantos nomes aqui. O seu Geraldo, ele era dono do Hotel São Jorge, o Hotel São Jorge que ficava aqui onde hoje é o calçadão da Santa Cruz. Antigamente era a Rua Santa Cruz. Então o seu Geraldo tinha o Hotel São Jorge, que era um hotel muito, muito famoso, né? E a Rejane, a Rosana, a irmã dela, casada com o Serginho Albuquerque, que é dentista, eles moravam ali, né? Estavam sempre ali pelo hotel. E eu também morava um pouquinho mais para baixo, numa edícula, né? Era nos fundos da Casa de Móveis Ouro Verde. Isso na Santa Cruz, isso em 1970, 71, 72. E a Rejane casou-se, né, com o Ricardo, e o Ricardo é que é sobrinho, neto do governador Laudo Natel, que teve uma participação naquela época. 1963, 66, ele foi governador, depois entrou o Abreu Sodré, que foi o governador que ajudou Caraguá na catástrofe, depois o Laudo Natel voltou, né? Foi isso. Foi, né? Foi isso mesmo. Tem a imagem do governador Laudo Natel, Aloysio, com o professor Álvaro? Aí, ele está com 99 anos? 99, faz uns 15 dias. Nossa, ele faz parte da história de São Paulo, foi um dos governadores mais queridos e... É que naquela época não tinha reeleição, né? Naquela época era difícil, a pessoa cumpria o mandato, né? E depois ele tinha que voltar, fazia o sucessor, se fosse o caso, ou não, né? E aí voltava depois, né? Demorava muito, muito tempo, né? Exatamente. A primeira vez que ele foi governador, ele era vice e assumiu, né? E naquela época tinha eleição para governador e eleição para vice. E ele ganhou, só que ele ganhou a eleição para vice e o governador que ganhou não era da chapa dele, era vice-governador de um governador que não era da chapa dele. Naquela época era mais complicado. Era diferente, né? Como aconteceu com o Jânio e o Jango. Agora, tem a foto do professor Álvaro com o atual governador, Márcio França, Luiz? Aí, você conheceu o governador aonde? Aí foi um evento, né? Isso, é um evento partidário. Foi um evento partidário do partido político que eu frequento. Mas a esposa dele ou alguém da família dele são professores. A esposa é professora. Professora, né? A esposa é professora. Bem atuante, né? A professora Lúcia, né? Professora Lúcia, é uma pessoa fantástica. A primeira dama... Lá em São Vicente tem trabalhos fantásticos, né? Eles são muito queridos lá. Ô Aloysio, o pessoal tá começando a bombar aqui no Facebook, o pessoal tá pedindo já. O meu amigo Robson Moraes, advogado lá da Penha de São Paulo, falou: Caçula, cadê a entrevista com o governador? Nós vamos colocar nesse momento, o Aloysio está acabando de tirar da ilha de edição. Nós estivemos lá em São Vicente, aqui ao lado de Santos, né? Uma cidade, São Vicente é uma cidade histórica, né? Para o Brasil, né? Você que é professor. Primeira, né? A primeira cidade do Brasil, né? E São Vicente é a cidade natal do governador Márcio França. Então eu estive lá, eu fui entrevistá-lo, muito preocupado aqui com
a questão do litoral norte, com a questão de segurança principalmente, né? O crime organizado está destruindo esse país, a droga, enfim, tudo. Então eu ouvi direto do governador do estado o que pode ser feito, o que está sendo feito, quais as propostas dele, as propostas para a segurança pública, né, em relação também ao que ele fará para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, ainda no seu governo. Então, foi isso que eu estive lá em São Vicente acompanhando. Eu passei o dia lá com o governador Márcio França, mas tinha muita imprensa, muitos repórteres, muitos jornalistas de vários veículos, mas ele nos concedeu com exclusividade, graças à amizade dele com o vice-prefeito de São Sebastião, o seu Pacheco, que é meu irmão também, é uma pessoa do coração, e nós ficamos junto com o governador. Foi exclusivo e ele fala bastante aí. A pauta, a maior, vamos dizer assim, a porcentagem da pauta, 60%, 65% da pauta é segurança pública, que é o que importa. Não adianta você ter educação, segurança, se você não tiver educação e saúde, se você não tiver segurança. Por quê? Porque não é possível que um aluno, um moleque, né, numa escola, ele vá desrespeitar, humilhar e agredir um professor. Isso tem que parar, né? E o bandido também. O bandido que você compra um celular, você está andando na rua, vem um vagabundo, vai roubar o seu celular e te dá um tiro. Tem que parar com isso. A segurança é importante. Então, eu fui ouvir direto do governador, né? Pela primeira vez, um jornalista que é da polícia fez perguntas ao governador, talvez. Porque muitos jornalistas, né, não se preocupam tanto, eles se preocupam em atacar, em execrar a polícia civil, a polícia militar. Mas não, nós tínhamos que ter uma pessoa que fosse até o governador e fizesse perguntas pertinentes. Então, nesse momento, já vai tá no jeito, né, Luiz? Nós vamos colocar a entrevista com Sua Excelência, o governador de São Paulo, Dr. Márcio França, ele que é advogado por formação, funcionário público de carreira, está hoje como governador de São Paulo. Acompanhem, que é muito bacana, e ele é uma pessoa do bem, uma pessoa, sabe, muito educada, muito simples, né? E, olha, não tenho palavras para agradecer, não só a ele, os seguranças, a equipe, todo mundo que nos recebeu com muito carinho lá. Vamos à entrevista, então, com o governador Márcio França. Bem, amigos do programa do Caçula, da TV Canal 20 de Caraguatatuba, nós estamos aqui na Baixada Santista e, claro, ao meu lado, o governador de São Paulo, o novo governador de São Paulo, Márcio França. Governador, prazer estar aqui com o senhor, obrigado por receber a nossa equipe, viu? Obrigado a vocês, é gentileza. Governador, olha, vamos começar já com o que está na imprensa, né? O senhor reabriu as delegacias de polícia que estavam fechadas à noite, né? E como é que o senhor conseguiu fazer essa modificação de horário com poucos policiais? Que alguns se aposentaram, está um déficit muito grande de policiais civis, né? A gente permitiu a gratificação, né, especial para os policiais civis. Aquilo que tinha na Polícia Militar, daquele DGEM, agora tem um DGEC também, que você remunera mais até 1/3 dos policiais para que eles possam fazer plantões noturnos. A gente abriu 66 delegacias na capital. Isso. E agora estamos abrindo nesse sábado já São Vicente, área continental, e Santos, e vamos abrir de volta do interior, né? Claro que a delegacia aberta não vai sozinha trazer a tranquilidade das pessoas, né? Não é isso que vai trazer a tranquilidade, mas é sempre um ponto de referência, a pessoa poder ver uma delegacia aberta, bater, não precisa, vai entrar lá, está iluminado, tem um policial dentro. O policial civil, ele não pode ter medo de bandido, né? Nós somos o lado do bem, nós temos que fazer as pessoas terem medo da gente, né? O bandido é ele que não pode ter medo da gente. A gente autorizou a Polícia Militar a andar com fuzil dentro dos veículos, né, da polícia. A gente tem prestigiado os policiais civis e militares, né, mostrando que quando eles agem com firmeza, mas agem corretamente, a gente quer dar o apoio, como foi naquela policial que eu fui homenagear Cabo Sastre, fui homenagear um policial civil que reagiu lá em São José dos Campos, um assalto, matou também o bandido. Enfim, havia muito essa coisa do pulso frágil, né, que a pessoa fica na dúvida se podia ou não fazer o serviço. Então nós estamos mostrando que pode. Aliás, eu comentei no meu programa várias vezes que, pelo menos de 30 anos para cá, nunca eu vi um governador prestigiar
os policiais como o senhor tem feito. Isso é uma coisa inédita. Em poucos meses que o senhor assumiu o governo, o senhor já prestigiou, já valorizou os policiais, já reabriu as delegacias à noite. Então, muita coisa o senhor tem conseguido. São detalhes, por exemplo, policial militar em serviço fazia algum tipo de ação, depois, para responder no processo judicial, ele tinha que contratar um advogado. Nós mudamos isso, permitimos agora que a Procuradoria, a Defensoria Pública seja obrigada a fazer a defesa dos policiais. É uma mudança simples, mas que muda a vida da pessoa. Muda, né? É verdade. Governador, ainda no campo da segurança, o pessoal tem perguntado muito, né? Eu vejo nas redes sociais, mas e o governador, ele vai fazer a reestruturação da Polícia Civil? Ele vai modificar? Vou fazer. Há muito tempo esperando. Há um erro muito grande desde o início. Tentaram enfiar no mesmo pacote a civil e a militar, imaginando com esses pressupostos de que tudo é uma coisa só. Elas não são uma coisa só. A Polícia Civil ela é investigativa, ela é judiciária, ela tem um outro papel totalmente diferente da Polícia Militar. Como a Polícia Militar é muito maior, tem 80 mil homens, a Polícia Civil tem 20 e poucos mil homens, mais a técnica, enfim, ela fica num mesmo orçamento e, evidentemente, ela fica em muita desvantagem, né? Nós vamos modificar isso, cada uma vai para um orçamento diferente. Eu vou levar a Polícia Civil para o mesmo prestígio que tem a Polícia Federal no Brasil. A Polícia Federal não tem prestígio, ela está lá no Ministério da Justiça. Ela não tem nada a ver com a Secretaria de Segurança Pública, nem com o Ministério da Defesa. São aquelas coisas que todo mundo fala, mas elas não têm que trabalhar integradas? Claro, tem que trabalhar integradas. Mas elas são polícias diferentes, são vocações diferentes de vida. Quem gosta de ser policial militar, quem tem vocação para ser policial civil. Foi divulgado também, o pessoal tem divulgado nos grupos policiais, que foi extinto o cargo de carcereiro policial. Então, com a extinção, os policiais ficaram sem saber o que vão fazer, se vai haver uma mudança da nomenclatura ou não. Parece que havia até um projeto sobre isso. O senhor tem algum projeto nesse sentido? Quando foi extinto porque não tem mais, antigamente tinha muito preso em delegacia. Hoje não tem mais preso em delegacia, vai mudando o roteiro, né? Eles têm que ser agentes policiais, como são os outros, né? Incorporar no formato de policial, agente policial, né? Para encerrar essa parte da segurança, eu só queria dizer, lá em Caraguatatuba, houve uma implantação da Omnipol, que é o serviço de videoconferência. Foi idealizado pelo delegado seccional, Dr. Múcio Matos, e também pelo delegado diretor do DINTER 1, Dr. Célio José da Silva. Eles fizeram esse projeto piloto, utilizando Caraguatatuba como o início, né? E aí já as 4 cidades do Litoral Norte já estão usufruindo desse trabalho. E havia o último delegado geral, antes ainda na gestão do governador Geraldo Alckmin, ele teria dito que poderia expandir esse trabalho. Facilita a vida do policial, né, facilita a da população e também dos advogados. A videoconferência, o preso... A videoconferência é super boa. O problema da videoconferência é o judiciário que não autoriza. Não autoriza. Nossa parte, nós somos super favoráveis. Se o Tribunal de Justiça autorizar, nós fazemos videoconferência em todo lugar, para não ficar deslocando preso. Imagina o custo disso, deslocar preso para um lado para o outro, né? O Dr. Manuel Calças, que é o novo presidente do tribunal, tem boa simpatia para essa ideia, né? Poxa, vamos ver se a gente consegue convencer o tribunal e os juízes de execução criminal que pode ser feita a conferência em vez de ter que trazer um por um das pessoas, né? Não, legal. Governador, vamos falar um pouco do litoral norte, né? O litoral sul, todo mundo tem elogiado o trabalho que está sendo feito, e o litoral norte também. Nós temos lá o Hospital Regional em Caraguatatuba, temos lá o contorno, né? O da Tamoios. Tudo isso, o senhor já tem projetos para o litoral norte no próximo ano, né? De todo o estado de São Paulo, 645 cidades. A cidade que tem recebido mais recurso de todo o estado de São Paulo chama-se Caraguatatuba. A obra da Tamoios, mais a obra do hospital, juntas. O hospital de Caraguatatuba é um dos maiores hospitais do estado de São Paulo. Hospital enorme, muito bem montado, enfim. Mais alguns meses ele estará pronto, vai servir a toda a região. É muito importante a característica desse hospital. A obra da Tamoios é uma obra de 5 bilhões de reais. Tem os 3 maiores túneis nesse instante, as maiores obras do mundo estão lá, né? É uma obra complexa, cara, importante. O senhor também valorizou o Porto de São Sebastião recentemente. Claro, porque o Porto vai ser fortemente atingido com a obra.
A obra vai fazer com que grande parte das mercadorias que vêm até outro lugar possam desaguar no Porto de São Sebastião, né? Vai haver uma mudança radical na vida de lá, do ponto de vista de emprego, de renda, porque, claro, com a Tamoios a descida é muito mais fácil, vamos poder ter caminhões, fluxo, enfim. Agora, isso também tem problemas, né? Vai gerar emprego, mas também vai gerar incômodos, então tem que estar preparado para os incômodos, né? Olha, antes da gente encerrar, só queria que o senhor falasse o seguinte: o seu filho, Caio França, é deputado estadual, é o mais jovem deputado estadual de São Paulo. É. E está seguindo os passos do pai, né? Olha, a política você não recomenda que ninguém siga, porque é tão desgastante. Mas quando um filho é vocacionado, meu pai não era político, não gostava de política. Meu filho cumpriu a sua missão, tem bons apoios, tem ajudado muito aí o litoral de São Paulo, é o deputado mais votado, né? E eu espero que ele honre, como eu fiz a minha vida, né? Que eu ando pela minha cidade de cabeça erguida, com os meus netos. Mas vimos hoje. Né? Eu não tenho nenhum problema de... eu cumpro a minha missão. Ocupei cada cargo, fui vereador, fui prefeito, fui deputado, fui secretário de Estado, fui vice-governador, eu não pulei nada, eu não saltei nada, não abandonei, eu cumpri minha jornada, não é? Quero mandar meu abraço a todo mundo aí do Litoral Norte, ao Teimoso, ao Hamilton, vice-prefeito, mandar um abraço para o Reis, aí, vereador, eu sei que o Toninho Colucci, que está lá, quantas pessoas têm me ajudado aí em todas as cidades. O Hamilton Pacheco, vice-prefeito de São Sebastião, Sim. A gente tem acompanhado, foi até o meu programa, concedeu uma entrevista, e realmente ele tem feito um trabalho excepcional lá. A população está contente com ele, olhando pela cidade. Os prefeitos todos passaram por uma dificuldade grande, as prefeituras estão muito machucadas. Se o governo de São Paulo não ajudar, né, se não der força, creche para todas as cidades, colocar todas as crianças em creche, abrir os ambulatórios médicos de especialidade aos finais de semana, todos eles, né, botar esses hospitais para funcionar. A gente tem muita força aqui em São Paulo, eu conto com as pessoas, sei que essa tarefa não é simples, mas é de acordo com... diz que Deus coloca o tamanho do peso de acordo com o ombro que você nasceu, né, para você conseguir segurar esse rojão. Governador, queria agradecer ao senhor, desejar boa sorte. Obrigado. E dizer o seguinte, o senhor, né, diga para os telespectadores aí uma mensagem final aí, nesses dias que faltam. O nosso programa é hoje, quarta-feira. O que eu falo para você é o seguinte: você, se ficar em frente a uma bananeira, esperando que bananeira dê morango, a culpa não é da bananeira, a culpa é sua, bananeira da banana. Se você quiser que uma pessoa que nunca estudou em escola pública, só anda de helicóptero para lá e para cá, mora numa casa de 40 mil metros quadrados, só passa carnaval na Europa ou nos Estados Unidos, como é que você pode esperar que essas pessoas vão prestar atenção na sua vida? Não é verdade? Eu não. Eu passo meu carnaval no litoral, eu estou acostumado a andar descalço na rua, enfim, a minha vida foi em escola pública, então preste atenção nisso. Tá certo. Governador, obrigado. Um abraço, viu? Boa sorte. Prazer em vê-lo. Bem, amigos, já estamos de volta com o programa do Caçula. A entrevista vocês acompanharam, né, do governador Márcio França. Então, uma entrevista em que eu perguntei bastante coisas sobre segurança, né, sobre a Polícia Civil e, claro, da nossa região aqui, o trabalho, né, que o governo do estado está fazendo aqui para a nossa região. Então, foi uma entrevista muito rica de informações. Não foi longa, não precisa ser longo para ser objetivo. Ele é bem objetivo. Então, parabéns mesmo ao governador Márcio França pelo trabalho que está fazendo em São Paulo como governador. Tem as imagens aí, são imagens que foram captadas pelo repórter cinematográfico Edu Góes, lá em São Vicente. O governador é muito querido na cidade de Natal, né? E não é possível andar praticamente na cidade quando ele está lá em São Vicente. Então, coincidentemente, nós fomos até lá para gravar a entrevista com o governador. Claro que nós não entramos no mérito político, né? Não, em nenhum momento a intenção de cunho político, foi uma entrevista jornalística com o governador de São Paulo. Isso deixar bem claro o pessoal aí que está acompanhando. Mas as imagens do Edu mostram aí que aonde ele vai, né, o pessoal tem aí a sua manifestação. E é natural,
porque ele foi 2 vezes prefeito da cidade de São Vicente e saiu de lá fazendo o seu sucessor, e ele saiu com 93% de aprovação da população. Então, aí o vice-prefeito da cidade de São Sebastião, meu querido amigo Pacheco, que é amigão mesmo do governador, nós estávamos aí já, havíamos gravado já a entrevista, né? E o governador fez questão de fazer essa selfie com o celular dele, né? Fez essa selfie conosco e fez um vídeo selfie. O vídeo não está no jeito, né? No próximo programa a gente vai exibir o vídeo que o governador fez com o celular dele, e esse vídeo pessoal, né? Em que ele fala de mim, fala do vice-prefeito Hamilton Pacheco. Ele ficou muito contente de saber que, apesar de jornalista, eu também sou funcionário público, né? Ele é meu chefe, né? Eu aproveitei e falei, chefe, a coisa tá feia, né? Dá um aumento para nós aí, chefe, que a coisa tá feia, né? Então tá aí, obrigado mesmo ao governador Márcio França, que vai estar assistindo o programa. Eles já estão assistindo, já estou recebendo aqui no Zap que eles estão assistindo. E muito obrigado a todos lá, viu, da equipe. Nós temos as imagens atrás aqui, a imagem de fundo do cenário do nosso aqui. Dá para dar um take geral, Aloysio? Mas, ó, muito legal, viu? Eu só queria agradecer aqui o pessoal que está assistindo o programa, olha só. O Francisco LM, que é casado com a minha sobrinha em São José dos Campos, o Chicão, a doutora Lucimara de Oliveira, um grande beijo, viu? Está assistindo o programa, minha dentista. O meu amigo Robson, que é advogado de São Paulo, está aqui. Ô Robson, aquela gelada, o Robson fez aniversário ontem, né? Parabéns, viu, Robson? Não vou falar para ninguém que é mais de 55, não. Mas nós vamos tomar aquela gelada lá na Penha. Quem mais aqui, ó? O Ricardo Marques, investigador de polícia, chefe do 2º Distrito Policial de São Sebastião, está assistindo o programa, admira o governador Márcio França. A senhora Emília Pacheco, a senhora Emília é a esposa do vice-prefeito Hamilton Pacheco de São Sebastião. Enfim, tem muita gente aqui. O meu amigo Edson Yoshio Takagaki, lá em Izumo, no Japão, está mandando um abraço, está assistindo o programa, está torcendo aí pela entrevista, achou muito legal. Quem mais? Muita gente, tem muita gente assistindo o programa. Eu estou mandando um abraço à maioria aí, né? O Aloysio Felipe está fazendo um sinal, que eu não vou dizer qual que é chato, que é de faturar. Nós vamos para o intervalo comercial, faturar um cascai, que a coisa tá feia, chefe. E a gente já volta em seguida com o professor Álvaro Bruno aí. Tem muita história, muita coisa legal ainda no programa de hoje. Vamos lá. Israel Veículos. Tradição e qualidade em um só lugar. 30 anos localizado no mesmo lugar, no centro de Caraguatatuba, com ótimas promoções e diversas marcas para a sua escolha. Temos aqui um leque de ofertas e opções de veículos zero e seminovo, com ou sem entrada, financiamento sem burocracia, aprovamos seu crédito pelo telefone. Nossa loja encontra-se localizada no coração de Caraguatatuba, Avenida Prestes Maias 322 Centro, telefone 3882-1078, uma equipe de vendedores qualificadas prontas a te atender. Venha tomar um café com um de nossos representantes. Água Azul Piscinas, você chega ali, logo na entrada do Poiares, você desce como quem vai para o Gaivotas, você vai encontrar, quase de frente a SOS Farma Ponte, você vai encontrar Água Azul Piscinas. Ali era o Mercado Poiares, não tem como você errar. Vai na Água Azul, você tem os melhores produtos, os produtos mais indicados para o tratamento da água e limpeza de piscina. A Água Azul, além de deixar a piscina com a água azulzinha, como está na foto, também ela constrói piscina. Se você não tem piscina em casa, fala com o Denis, eles fazem uma piscina para você. Se você tem uma piscina e quer pôr uma cascata, olha que beleza, ó. Uma cascata com esse calor, né? Olha que belezinha. Eu só nadei nessa piscina porque eu sabia que era o tratamento lá, né, feito pela Água Azul, do meu amigo Denis Montemor. Olha o Denis aí, que simpatia, hein? Grande Denis! Olha só, você liga nos telefones que está aparecendo aí no seu vídeo, tanto na loja quanto no telefone pessoal do Denis, que é o celular, também o WhatsApp, e você vai encontrar os melhores produtos. Se você tem piscina e ela quebrou, precisa fazer reparos, a Água Azul Piscina também faz. Vale a pena, viu? Água Azul Piscinas. A Esmalteria Caiçara, é isso mesmo, a Esmalteria Caiçara, da minha querida Gisele Lodge,
está em novo endereço, na rua Teotino Tibiriçá Pimenta, número 410. É na rua da Rádio Oceânica ali, fica pertinho da contabilidade do Dorli. Mostra aí, Aloysio, as novas instalações. Olha só que coisa fantástica a esmalteria Caiçara. A Gisele atende lá o pessoal, inclusive tem cabeleireiro, né? Tem os profissionais aí que fazem a beleza da mulher aí na esmalteria Caiçara, né? Olha só, um lugar gostoso, tranquilo, você chega, é muito bem atendido, né? As moças vão e, nossa, ficam cada vez mais bonitas aí na esmalteria Caiçara. Então tá aí mãos e pés, né? A mulher tem que ter mão e pé bonito, senão não rola, né? Então na esmalteria Caiçara, todas as mulheres ficam muito bonitas. Vamos lá. No Centro Geriátrico São Francisco de Assis, você encontra carinho, conforto e respeito ao idoso. Uma gestão humanizada com estrutura completa e atendimento 24 horas. Centro Geriátrico São Francisco de Assis, em Santo Amaro da Imperatriz. Acesse o site e saiba mais. Bem, amigos, já estamos de volta ao programa do Caçula. O professor Álvaro continua comigo. A gente vai falar mais sobre a educação, que é muito importante. Eu tenho trazido aqui no programa, né, advogados, quero trazer sempre professores, né? E também, claro, outros profissionais. Trouxemos o Dr. Mansur, médico, aquele dia foi um grande sucesso. E muita gente perguntou, mas Caçula, ele não deu, o Mansur não explicou direitinho o que poderia fazer para curar a tosse. Aí não pode, não existe isso, não pode falar na televisão, porque cada pessoa tem um organismo diferente, né? Tem que ser individual com o médico. Aloysio, o doutor, falar em médico, em delegado, em professor, vamos falar do doutor Paulo Queiroz. O doutor Paulo Queiroz, ele esteve visitando o delegado seccional, da 8ª seccional de São Paulo, o doutor Mestrinho, doutor Antônio Mestre Júnior, que está ali de camiseta branca com listras escuras, na frente dessa moça com a roupa preta, né? O doutor Mestrinho, é uma pessoa muito simples, muito bacana, mas é um dos maiores delegados da história da Polícia Civil, né? O doutor Mestrinho recebeu a visita aí do doutor Paulo Roberto Queiroz Mota e a delegacia inteira se reuniu para homenagear o doutor Paulo. O doutor Paulo é muito querido, foi investigador de polícia, né? Trabalhou no Quilo, no Garra, trabalhou na delegacia. Depois que ele se tornou delegado, ele trabalhou, isso como investigador, mas como delegado ele trabalhou no Vale do Paraíba, né? Como titular do satélite e também como diretor da Ciretran de São José dos Campos. O doutor Queiroz, pessoa muito querida. Então, ele foi visitar o doutor Mestrinho e foi muito bem recebido lá. E eu estou aguardando a visita do doutor Queiroz aqui em Caraguá, que é o nosso grande amigo. Aliás, tem uma foto minha com o doutor Mestrinho, né? Olha o doutor Mestrinho como era barbudo, né? Essa foto é de 1986. E o Caçula é esse menino bonito que está aqui em pé, né? Com a gravata. Como diz o Aloysio, é bom, naquela época tinha saúde, né? É importante ter saúde, né? E eu não uso paletó, me recuso. Tanto que eu entrevistei o governador, vocês viram, não foi nem delicadeza, porque o governador também estava à vontade. Mas eu não uso paletó, não gosto. Camisa social e gravata até uso. Mas está aí o doutor Mestrinho, 86. É uma pessoa do bem. E o doutor Mestrinho tem uma ligação com Caraguá, quando o delegado titular de Caraguatatuba, em 87, o doutor Alberto Rausi, sofreu um atentado a tiros aqui em Caraguatatuba. O doutor Mestrinho foi quem investigou e prendeu, né, os autores desse atentado. Pela primeira vez nós ouvimos falar de um delegado sofrer um atentado a tiros aqui em Caraguatatuba, e ele que solucionou o caso. Na época nós demos aí uma modesta contribuição também para elucidar esse caso. Foi muito modesta a minha participação. Então tá aí, parabéns ao doutor Queiroz, viu? Pode voltar para mim, doutor Paulo Roberto Queiroz, visitando o doutor Mestrinho. Álvaro, me conta uma coisa. Você tem algum projeto de educação assim que você queira implantar lá, ou que você já está implantando? Como é que é? Eu sou professor de educação física, então eu trabalho com esporte. O esporte é primordial. Sem né? dúvida. O esporte é primordial, é uma ferramenta importantíssima de inserção social, enfim, eu tenho projetos esportivos, eu trago as crianças depois do horário de aula para ampliar o tempo na escola. É uma coisa que eu acredito muito, educação em tempo integral. É um projeto que eu batalho há muito tempo. Eu acho que a criança não pode ficar meio período na escola, porque primeiro ela vai estar na rua, vai estar exposta a crime, a droga, e a gente tem que trazer essa criança para dentro da escola, né? E segundo ponto, a mãe vai ter tranquilidade para arrumar um emprego, o pai também, sabendo que o filho está o dia inteiro na escola, né?
Então, assim, o esporte é uma ferramenta importantíssima, assim como a cultura, as artes, a língua estrangeira, enfim. A educação tem que ser ampliada, né? E tem que ser modernizada. Essa é a grande verdade, né? E o esporte é tudo, né? O esporte tira a criança do mundo das drogas, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, nós tínhamos aqui, começou as academias de artes marciais, agora hoje tem escolinha de futebol, naquela época era mais artes marciais e tal, e era muito, também a própria educação física dada na escola. Isso é muito importante, o jovem ele tem consciência da importância de ter saúde, né? Para poder ter uma vida saudável, Exatamente, né? O governo federal quase tirou a educação física do ensino médio, né? Quase, na reforma do ensino médio, quase que tirou a educação física e artes e a filosofia, né? E a população comprou a briga. Eu até fiquei surpreendido, porque a população não é muito de se preocupar muito com isso, mas comprou a briga e acabou que o governo recuou, né? E não tirou a educação física, a artes, educação artística, artes e a filosofia do currículo do ensino médio, né? A educação artística, na minha época, além da educação artística, tinha aula de música e aula de religião. É claro que a aula de religião é complexo. Muita gente quer seguir uma outra religião, não aquela que está sendo feita na escola, né? Mas a educação artística e a educação física é primordial, né? Exatamente. Para a formação completa do cidadão, né? São primordiais, sem dúvida alguma. Verdade. O Álvaro continua com a gente aqui, só tem que falar do aniversário de Ubatuba, né, Luísio? É o aniversário de Ubatuba, lá do meu querido amigo o prefeito Delcio Sato. Ubatuba vai completar 381 anos. Esse cara era menino quando foi emancipado Ubatuba. Mas olha só, vamos ver a programação, Luiz? Tem a programação aí? Olha só, o Aloysio está lembrando o seguinte, neste mês de aniversário em Ubatuba, que é mês de outubro, né, vai ter uma agenda intensa aí, além das entregas das obras, né, o prefeito Delcio Sato vai entregar muitas obras para marcar esses 381 anos de emancipação do município. E essa programação inclui ainda a realização do desfile, né, também de eventos esportivos, eventos artísticos e culturais. Isso para a população em todas as idades. Então a cidade de Ubatuba vai ter a entrega das obras, vai ter os eventos esportivos e também artísticos. E é claro, né, a cidade de Ubatuba é uma das cidades mais lindas do Brasil. As praias são propícias, né, inclusive para o surf, por isso que Ubatuba é considerada a capital do surf. Né? Muita gente fala surf, mas é surf, tanto faz. E aí, esse trabalho desenvolvido pelo prefeito Delcio Sato está sendo reconhecido pela população. Ele esteve aqui no programa aquele dia, nós tivemos aí 9.000 visualizações, né? E o pessoal comentando aí, claro que tem as críticas, claro que tem o pessoal que está cobrando ainda muita coisa, mas ele está fazendo bastante coisa por Ubatuba. Então, parabéns ao Ubatuba. A gente vai continuar divulgando aqui, viu, a programação desses 381 anos da querida cidade de Ubatuba. O Aloysio vai sempre lá, né, Aloysio? Você vai também, né, Ubatuba? Então, eu queria parabenizar a cidade de Ubatuba, ter uma ligação afetiva com Ubatuba também. Minha mãe, falecida já, teve quiosque na Praia do Alto, entre a Vermelha do Norte e Tamambuca. Ela e o marido dela, meu padrasto na época, tiveram um quiosque e eu descia no verão para ajudar. Né? Puxa, que legal. Então, parabéns ao Ubatuba também, tenho muito carinho pela cidade. Puxa, bacana. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos falar com o Álvaro, que o pai dele foi procurador de justiça e trabalhou, inclusive, no caso do Carandiru, né? O Cabo Bruno. Do Cabo Bruno. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Cabo Bruno, que o pai dele que trabalhou nesse caso aí. Deixa eu só falar da Paola Ramos, Aloysio. A Paola Ramos está fazendo muito sucesso aí com esses shows aí, viu? E hoje, quarta-feira, dia 3, a partir das 20 horas, acabando o programa aqui, já vai começar mais um show lá, que é o aniversário do neto, né? Olha só, que legal, hein? Então tá aí, ó, pessoal, a partir das 20 horas de hoje, na rua São Benedito, 415, bem no centro aqui de Caraguatatuba. Eu quase não enxergo sem óculos aqui. Então, não... Escafandro Bar, a Paola Ramos vai estar lá. E ela é uma cantora excepcional, viu? Essa menina já era para estar com CD gravado e se apresentando
em emissoras de televisão. Então, parabéns aí a Paola, viu? O que tem agora, Luiz? Não, mas antes de falar nós temos o delegado Romeu Tuma Júnior, ele foi homenageado em São Paulo, nós vamos falar disso já também. Mas olha, o Álvaro, como é que foi o seu pai, que era... Você não quis seguir a carreira do pai, que era a carreira jurídica, né? Como é que foi ele trabalhar nesse caso do Cabo Bruno, que chamou muita atenção? Desgastou muito o seu pai, né? Muito. Como é que foi? Eu era muito pequeno na época, né? Meu pai foi promotor de justiça e na época quando ele veio para a capital, ele ficou muito tempo no interior, né? Quando ele veio para a capital, ele foi para o crime. E aí caiu esse caso nas costas dele, né? E, enfim, depois desse caso, ele ficou com o Cabo Bruno, quem se lembra na época, né? Ele assassinou muita gente no meio da rua, enfim, era um cara barra pesada. Barra pesada. Exatamente. Então ameaçava muito, mesmo de dentro da cadeia, mesmo preso, ameaçavam os promotores do caso, enfim. Depois disso, meu pai teve que até se afastar um pouquinho do crime, né? Para poder se cuidar, porque ele ficou um pouco em depressão, ficou um pouco com síndrome de pânico, não ficou muito bem depois disso, né? Ficou complicado a situação lá em casa. Imagino, porque o pessoal que não, um pessoal mais jovem, o Cabo Bruno, ele era um soldado da Polícia Militar, Cabo era apelido, era um soldado da Polícia Militar, e ele era um soldado violento, matava e tal, se envolvia em tiroteio e tal. Né? Tipo justiceiro ainda na ativa como policial. Depois ele começou a matar por encomenda, a pessoa pagava, falou, olha, eu vou assassinar uma pessoa assim, pagava, ele ia lá e matava. E aí começou a matar bandido e matava gente inocente, enfim. Resultado, ele foi preso, foi condenado, ficou muitas décadas preso aqui em Taubaté, no Piranhão, chamado Piranhão, depois foi para Tremembé e tal. E ele saiu agora, acho que uns 2 ou 3 anos atrás. 2012. 2012. Uns 5 anos atrás ele saiu da cadeia e aí virou pastor. Virou pastor, tal, que nem a Suzane Richthofen, quer virar pastora, né? Como se isso apagasse a vida de crimes e, né, apagasse os pecados. Não digo que ninguém deva se arrepender, mas depois que você mata pessoas, somente por dinheiro, não tem perdão. Na minha opinião, não tem. É paredão. Aí o que aconteceu? Ele ficou 30 dias na rua e foi cruelmente assassinado. Quer dizer, porta da casa. Né? A porta da casa dele, junto com a esposa, né, tudo. Mas não atingiram a esposa nem a filha. Ele foi assassinado, né? Não se sabe por quem. Com certeza, vingança de alguma das dezenas, não lembro se passou de 100 das vítimas dele, né? É verdade. Olha, o Edu Góes, repórter cinematográfico Edu Góes, que esteve comigo lá, né, filmando a entrevista com o governador Márcio França. O Edu está assistindo o programa, a Renata Souza. Nossa, tem muita gente. Aqui tem uma lista de pessoas aqui, o doutor Maurice Mansur, que eu citei agora há pouco, o Zé Francisco Teixeira, o Wilson Roberto Martins, o Wilson Louco. O Wilson Louco conheceu o Cabo Bruno, hein? A Elizabeth Coraza, a Vanessa Fernandes, o Jairão. Ô Jairão, você precisa vir aqui, Jairão. Jairão Ferreira, piloto de paraglider agora. O Jair era menino quando o Ubatuba foi 381 anos, o Jair tem só que ele voa de paraglider. A Lucimara Oliveira, já falei, o João José da Cruz, o Zé da Fabinha, o Aloysio Felipe também. Ô Aloysio, você está assistindo o programa também? Até o Aloysio está assistindo o programa. Tem muita gente aqui. Olha, caiu um cisco aqui. O que nós vamos fazer agora, Luiz? O Luiz está falando que tem que colocar... Outra vez comercial? Faturar um rapidinho, a gente volta com o Bruno e tem mais coisas ainda no programa de hoje. Lion Zeladoria Especializada, desde 1997, terceiriza com seriedade serviços de controle e fiscalização de portaria e vigias, recepcionistas, serviços de jardinagem, limpeza predial e hospitalar, prestando serviços nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Lion Zeladoria Especializada, serviços com qualidade. Bem, amigos, nós estamos aqui em São José dos Campos, no Polo Hotel, que é considerado o melhor hotel, não só do Vale do Paraíba, mas um dos melhores do estado de São Paulo. E um detalhe, o Polo Hotel é conhecido, olha, em todo o Brasil como Hotel dos Artistas, né? Então, na verdade, logo quando a gente abriu o hotel, um dos nossos parceiros aqui na cidade é a Estância Nativa, que fica aqui em Caçapava.
Por ser um ponto perto da Dutra, nós começamos a receber os artistas aqui, que se apresentam lá. E isso é toda semana. Toda semana. A gente já teve aqui Michel Teló, teve Daniel. Praticamente todos esses artistas que começaram, passaram pela Nativa, que hoje são sucessos. O Polo Hotel, ele oferece, além daquela toda essa infraestrutura, apartamentos com frigobar, com ar-condicionado, tudo. Também o cliente, por exemplo, eu acho uma coisa fantástica. O hóspede está ali no apartamento e ele fala, puxa vida, eu estou com fome. Então tem um serviço de quarto, né? Tem um serviço de quarto, que tanto leva a refeição como leva lanche, né? Então a ideia aqui é a pessoa não passar fome. Não passar fome. Precisou, liga e a gente faz o serviço fora dessa área que a gente está conversando, que é o restaurante, né? Eu tenho almoço e jantar todos os dias. O café da manhã também é fantástico. Bem, o café é muito bom. Nosso café, para o nosso padrão, eu considero ele bem bacana. Zé Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado por tudo aí que você Obrigado a você, é um prazer. E olha, tamo junto aí, Polo Hotel, no programa do Caçula, firme mesmo, né? Quem chegar aqui e disser que viu no programa do Caçula, tem aí um descontinho. Com certeza, só falar comigo aqui. Polo Hotel São José dos Campos. Praticidade, conforto e economia. Bem, amigos, já estamos de volta ao programa do Caçula, 19 horas e 58 minutos. Nós temos mais uns 3 ou 4 minutinhos que o Oscar vai deixar para nós. Ô, Oscar, o Oscar tá em prestígio lá na Localiza, hein? Cheguei lá, a turma falou assim, fui com o Oscar na Localiza hoje, a moça falou assim, ô, seu Oscar, pode pegar o carro que o senhor quiser aqui. Tinha uns carrão importados lá, falei, oi, que beleza. Isso aqui é prestígio, hein? Quem tem cascaia, tem cascaia. Ô Luiz, deixa eu só falar do delegado Romeu Tuma Júnior, meu amigo, grande amigo Romeu Tuma, menino bom. Ele foi homenageado em São Paulo, vários colégios, né, da zona leste ali, fizeram homenagens, né, a algumas personalidades e o delegado Romeu Tuma foi uma delas. Aí ele recebendo o prêmio, é que as fotos que foram publicadas não estão com nitidez, né? Mas aí, ó, ele está com a equipe aí, as pessoas que foram homenageadas, que acompanhavam, né? E estava lotado lá o ginásio em São Paulo, na região ali da Tatuapé, aquela região ali. E, mais uma vez, o delegado Romeu Tuma Júnior recebe a homenagem, o reconhecimento da população de São Paulo. Ele era investigador de polícia, né? E acompanhou os passos do pai, tornou-se delegado, depois ele foi deputado estadual e secretário nacional de Justiça, né? E escreveu o livro Assassinatos de Reputações, volume 1, volume 2, né? Capítulo 1, capítulo 2, um livro que conta, principalmente fala do assassinato, né? Por exemplo, do Celso Daniel, né? Prefeito de Santo André. Então tá aí, parabéns ao delegado Romeu Tuma Júnior, mais uma homenagem. Essa é uma pessoa que tem feito muito por São Paulo. Aliás, eu recebi a informação de que tentaram tirar o nome da Ponte das Bandeiras. Lá em São Paulo tem a Ponte das Bandeiras, perto do Tietê, né? Isso. A Ponte das Bandeiras é a principal ponte que você faz o contorno para você retornar ali. E a Ponte das Bandeiras, ela recebeu o nome de Senador Romeu Tuma. Aí, PT, não sei quem, né? Começaram a fazer mimimi e queriam tirar o nome do senador, mas a Justiça, essa semana saiu a sentença, a Justiça manteve de uma forma, se fez justiça mesmo. O senador Romeu Tuma, o saudoso senador Romeu Tuma, que faleceu, ele simplesmente merecia até mais do que o nome numa ponte, merecia o nome, numa avenida ou até num estádio de futebol, que ele era um grande corintiano, fazia parte da diretoria do Corinthians. Ele merecia muito mais, porque ele fez por São Paulo. Então, parabéns, justiça feita ao saudoso senador Romeu Tuma, pai do Romeu Tuma Júnior. O que tem agora, Luiz? O professor Álvaro, você ia mandar um recado, porque o seu sogro fez aniversário. Isso, exatamente. Que é a família. 60 anos. O Ricardo Natel, né, marido da Rejane, que é daqui de Caraguá, fez 60 anos essa semana, né? Exatamente. Queria mandar parabéns para o meu sogro, que é como se fosse um pai para mim. Parabéns, muita saúde, muitos anos de vida.
E um detalhe, né? O Ricardo tá lá no Maranhão passeando, né, com a Regiane para comemorar, né? Foi lá comemorar os 60 anos lá em São Luís. Eu gosto muito deles, eles são pessoas do bem, são pessoas... A Regiane é psicóloga e o Ricardo é empresário, né? Engenheiro. Engenheiro também, uma pessoa muito batalhadora, né? Tá onde está, tem o que tem porque trabalhou muito. Então, mas tem uma pessoa que está assistindo o programa que você não mandou um abraço. A minha esposa, né? Isso. Aí, a Priscila. Não vai dormir na sala. Beijo pra ela, pro meu filho, pro Dante também. Quantos anos tem o Dante? 2 anos, acabou de fazer agora. Puxa vida, eu lembro quando vocês casaram. 2 anos já, hein? 2 anos. Oh, passou rápido. Ô Álvaro, eu queria agradecer a sua presença. Eu queria trazê-lo novamente para você falar mais dos projetos pedagógicos em relação também à educação física. É muito importante para as crianças. Sem educação, sem esporte, a criança vai para o mundo das drogas mesmo. Exato. E eu queria que você deixasse aí um recado, né? Até você tem a rede social sua, né? Tenho sim. O problema da educação são 2, só queria concluir falando isso. Falta de investimento do poder público na educação. Ano passado, o orçamento foi menos de 5% foi investido em educação, menos de 5% do orçamento da União. Então, assim, enquanto países como a Noruega, Dinamarca, que têm os melhores índices educacionais, investem em torno de 8%, 9%, a gente investe menos que 5%. Então, não vai ter como mesmo, com investimento baixo desse da educação pública, ter sucesso. Lembrar que a educação é o único método de nivelar as pessoas, onde o filho do pobre e o filho do mais rico, se a educação pública for de qualidade, ele vai conseguir alcançar os cursos e as mesmas capacidades do filho do mais rico. É verdade. Então, se a gente não tiver a educação pública valorizada, a gente não vai conseguir. E o segundo grande problema é a falta de interesse do governo em investir em educação. Não é só falta de investimento, o governo não tem interesse em investir. Não quer o povo pensante, né? Não quer que o povo que o povo o critique, que o povo saiba questionar, né? Então, quanto mais o povo souber, quanto menos ele souber, mais ele é manipulado nas eleições. Vira massa de manobra mais fácil e, enfim, enquanto a gente não sair disso, o abismo social vai continuar aumentando. O filho do mais rico vai continuar tendo o acesso a uma educação melhor e o filho da classe trabalhadora vai continuar tendo uma educação paupérrima e vai continuar esse abismo social na nossa sociedade. Então, não tem outro caminho. A educação tem que ser foco total do próximo presidente da República, do próximo governador do estado, enfim, de qualquer governante. Queria agradecer o convite, deixar minhas redes sociais para quem quiser seguir meu trabalho, facebook.com/professor Álvaro Bruno, ou no Instagram, prof_Álvaro_Bruno. Obrigado, Caçula, obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Pô, eu que agradeço e espaço aberto, tá bom? Obrigado. Valeu. Olha, acabou, né, Luiz? O Luiz depois vai colocar a comissário de voo, né? Daqui a pouquinho vai colocar o merchan do comissário de voo, mas eu queria só agradecer mais uma vez ao governador Márcio França, toda a equipe, ao seu Hamilton Pacheco, vice-prefeito de São Sebastião. Muito obrigado por tudo aí, essa entrevista foi sensacional, nós vamos colocá-la novamente em outro programa, porque muita gente já está pedindo aqui no meu WhatsApp, já está disparando, porque o programa é ao vivo, mas depois a gente vai ficar no YouTube, claro, mas muita gente quer que a gente reprise num outro programa ao vivo, né, comentando sobre as declarações do governador. Grande abraço a todos, muito obrigado e até quarta-feira que vem, se Deus quiser, esperamos, né, que a população tenha aí uma boa orientação, uma boa, sabe, até a orientação espiritual mesmo, para escolher bem os seus governantes, não só para presidente da República, que é importante para toda a nação, mas para os governos, né, de São Paulo e de todos os estados brasileiros. Um abraço a todos e até lá.
Se você sonha em se tornar comissário de voo, atenção! O Aeroclube de São José dos Campos forma profissionais para a aviação civil desde 1940. Nosso curso de comissário de voo é auditado e homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil e possui o elevado nível técnico exigido pelo mercado nacional e internacional. Temos um quadro de instrutores altamente treinados e certificados que ensinam de uma maneira descontraída, que permite ao aluno aprender de modo fácil e prático. A prova dessa qualidade é vista nos nossos altíssimos índices de aprovação dos alunos nas bancas da ANAC logo na primeira tentativa. A Escola de Aviação do Aeroclube de São José dos Campos oferece cursos com turmas semanais e aos sábados. Para se tornar um comissário de voo, é preciso ser maior de 18 anos, ter o 2º grau completo ou a completar antes do término do curso. No valor pago pelo aluno já está incluso todo o material didático, a prática de sobrevivência e ainda um conteúdo extracurricular exclusivo que vai preparar ainda mais o futuro profissional para ser aprovado nos processos seletivos das maiores companhias aéreas do Brasil. Você pode usar o canal de comunicação que melhor lhe atender para se comunicar conosco. Temos telefone, WhatsApp, e-mail, Facebook ou website. Todos esses contatos estão disponíveis para dúvidas, informações e matrícula. Você encontrará os nossos contatos também no texto que acompanha este vídeo. Venha estudar no Aeroclube de São José dos Campos e aprender com quem tem mais de 77 anos de tradição, qualidade e experiência na formação de profissionais da aviação civil e tenha no seu currículo a marca pioneira do nome de um dos primeiros e mais conceituados centros de formação de aeronautas do Brasil.